Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje estudaremos o 15º capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida suscita a ira. Esse é talvez um dos versículos mais conhecidos e mais recitados pelos apaziguadores. Ele contém uma sabedoria profunda que é a de não responder à altura de uma ofensa. A palavra branda certamente desvia o furor, e sem dúvida alguma a palavra mais branda de todas é o silêncio. Ele representa uma porta fechada para o inimigo de nossas almas. Certas pessoas, quando começam a falar, não têm o domínio próprio suficiente para proferir palavras brandas. Nesse caso, a única alternativa possível é manter o silêncio. Se ele não for capaz de encerrar uma discussão, certamente não a tornará ainda mais acalorada, pois em algum momento aquele que está falando vai se vir obrigado a encerrar o seu discurso. Versículo 2: A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Ouvir quem tem autoridade para falar sobre determinado assunto é certamente um deleite. Como é bom ter a oportunidade de aprender com pessoas que respeitamos em determinada área. Na mesma medida, é desagradável ouvir aqueles que não têm ideia do assunto que estão discorrendo e só querem saber de dar uma opinião pessoal e não demonstram conhecimento algum. É uma enxurrada de tolice e insensatez. Versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Esse é certamente um entendimento que traz muita paz ao meu coração, pois me recorda que não preciso mover um cisco para que a justiça divina seja feita. Se algo ou alguém me ofende, deixo a cargo do Senhor resolver o assunto. Meu foco e minha atenção estão voltados à retidão da minha própria conduta, pois essa é a única que eu tenho poder para dirigir. Versículo 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Mais uma vez, somos exortados quanto ao bom uso das nossas palavras. Proferir palavras doces e amáveis trazem aconchego, alívio e conforto para os corações aflitos. Já as mentiras trazem intriga e dissensões. Versículo 5. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Na Bíblia é dada grande importância aos ensinamentos dos pais e ao papel que a repreensão tem na formação do caráter de um indivíduo. Ao recebê-la, ele se torna mais prudente e afasta a insensatez. Versículo 6. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. A prosperidade conquistada por um justo é de origem honesta e por isso ele pode usufruir dela sem preocupações. Já os ímpios enchem seus bolsos com recursos de origem duvidosa, por isso não desfrutam de paz para usufruí-los. Versículo 7. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Uma característica marcante de uma pessoa sábia é a disposição para partilhar o conhecimento que possui. Já os tolos acham que devem reter o conhecimento para si mesmos. Versículo 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Deus não precisa de ofertas ou sacrifícios. Tudo o que espera é um coração contrito e voltado a Ele em oração. Há pessoas que acreditam que podem comprar o favor do alto com seus recursos, mas não poderiam estar mais enganados. Versículo 9. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Os que buscam se aproximar de Deus o agradam, mas os que escolhem trilhar seus próprios caminhos distantes dele, o Senhor detesta. Versículo 10. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Seguir por um caminho distante do caminho do Senhor só conduz à morte eterna. Versículo 11. A sepultura e a destruição estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Se até o inferno não é oculto aos olhos do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Não há nada que passe despercebido ou fique oculto. Cada sentimento, palavra ou atitude é de seu conhecimento. Versículo 12. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Se tem uma forma de reconhecer um zombador é justamente avaliar sua reação diante de uma repreensão. Ele vai tentar desviar o foco e levar tudo como uma brincadeira. Não aceitará conselhos e nem buscará a ajuda de quem sabe mais do que ele. Versículo 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. A alegria é um sentimento que facilmente transparece ao rosto, mas a angústia profunda muitas vezes passa despercebida.
Versículo 14. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Quem tem discernimento não aceita qualquer coisa como alimento espiritual, mas os insensatos recebem qualquer tolice apenas para preencher o vazio de suas almas. Versículo 15. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Aqui vemos que o que nos torna felizes não são as circunstâncias ao redor, mas a disposição do nosso coração. Podemos ficar alegres mesmo em meio à opressão, se assim direcionarmos as nossas emoções. Versículo 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Mais vale o pouco conquistado mediante o temor do Senhor do que o muito sem ele. Versículo 17. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Esse versículo fala sobre o poder curador que a mesa tem para uma família. Não se trata do alimento disponível à mesa, mas sim do sentimento que permeia os corações. Mais vale um ambiente humilde, onde as pessoas se relacionam com amor e união, do que uma casa luxuosa onde as pessoas mal interagem. Versículo 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. A paciência é certamente uma virtude escassa nos dias de hoje, mas que deve ser buscada com todo o empenho. Ela resolve problemas, ao invés de causá-los. Versículo 19. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Para aqueles que se dispõem a executar um trabalho digno e diligente, Deus se encarrega de limpar o caminho. Mas para os preguiçosos que fazem tudo de má vontade, o Senhor providencia para que as tribulações sejam muitas. Versículo 20. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. Costumo dizer que quando tudo dá certo, a honra do pai, mas quando tudo dá errado, a culpa é da mãe. Isso porque é ela a grande responsável por ensinar e corrigir os filhos. O pai tem um papel de proteção, limites e direção, mas é a mãe que ensina qual caminho a trilhar. Versículo 21. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. O insensato se conforma em agir sem bom senso, já quem tem entendimento analisa bem os seus próprios caminhos. Versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Ouvir conselhos antes de tomar uma decisão é certamente uma atitude prudente, mas de nada adianta se aconselhar com as pessoas erradas. Sábios conselhos virão sempre daqueles que têm mais experiência e mais conhecimento no assunto em pauta. Versículo 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Um bom conselho dado na hora certa é motivo de alegria, é como chuva repentina em um dia seco, traz alívio e conforto. Versículo 24. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. A sensatez nos faz caminhar pelos caminhos do Senhor, e são eles que nos conduzem até a vida eterna. Versículo 25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Deus se opõe aos orgulhosos, não permite que prosperem, mas concede provisão aos que mais necessitam. Versículo 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Deus pesa tanto os pensamentos quanto as palavras que proferimos. Tanto um quanto o outro devem propagar a bondade. Versículo 27. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Tanto a avareza quanto a desonestidade conduzem à ruína, não apenas daqueles que a praticam, como também de toda a sua família. Versículo 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Uma boa maneira de responder é pensar bem antes de proferir qualquer palavra, pois aquele que deixa sua boca jorrar como um vulcão em erupção, certamente cometerá pecado. Versículo 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Os ouvidos e o coração do Senhor estão inclinados para receber as orações dos justos, mas dos ímpios ele se afasta. Versículo 30. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Procure sempre ser aquele que transmite paz com o olhar e alegria com suas palavras, pois as pessoas se alegram em receber portadores de boas notícias. Versículo 31.
Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Não ouça críticas construtivas de quem nunca construiu nada. A sabedoria reside em ouvir as pessoas certas, aquelas que têm algo a contribuir, não aquelas que só sabem reclamar e criticar. Versículo 32. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Quem se recusa a ouvir relega a segundo plano o seu próprio desenvolvimento, pois é através da repreensão que identificamos pontos cegos em nossas atitudes. Versículo 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Aqui vemos dois pré-requisitos para a obtenção da sabedoria. O primeiro é o temor do Senhor. Ele é a origem do conhecimento. E o segundo é a humildade. Somente aquele que reconhece a sua ignorância é que vai em busca de sabedoria. E aquele que obtém conhecimento e o coloca em prática, o transforma em sabedoria. Eu te vejo, no capítulo 16.